Amanhã foi uma bagunça total. Nosso alarme não tocou, graças a uma queda de energia durante a noite, o que significava que minha esposa e eu estávamos correndo para nos preparar para o trabalho. Ela estava com muito mais pressa do que eu, considerando que seu escritório era mais longe, e ela sempre gostava de chegar cedo. Meu trabalho só começava às 9 horas, e era só uma curta distância de carro, então eu não estava sentindo tanta pressão. Normalmente, antes de sair, ela checava seus e-mails, um pequeno ritual obsessivo dela, mas hoje, ela estava muito distraída com a correria e deixou seu computador aberto. Quando eu estava prestes a desligá-lo para ela, algo chamou minha atenção. O assunto de um e-mail: tenha uma boa viagem. Meu estômago apertou quando cliquei para abrir, a curiosidade tomando conta de mim. Dentro do e-mail, estava tudo exposto, claro como o dia. Minha esposa estava planejando uma viagem para Okinawa, Japão, com outro homem enquanto eu estava viajando a negócios. Parecia que o chão estava desmoronando sob mim. Como isso pôde acontecer? Que tipo de pessoa agiria pelas costas do parceiro desse jeito? Eu me senti traída, destruída e todos os tipos de outras coisas que eu não conseguia nem começar a colocar em palavras. Deixe-me dar um passo para trás um segundo. Minha esposa, Alison, e eu nos conhecemos por meio de amigos em comum há cerca de 12 anos. Nós dois gostávamos de fitness e vida saudável, e com o tempo, o que começou como uma forte amizade floresceu em romance. Alison era instrutora de yoga e personal trainer, e eu estava subindo na carreira em marketing, esperando uma grande chance em breve. Tínhamos muito em comum: caminhadas, ciclismo, corrida. À primeira vista, parecíamos uma ótima combinação. Ela tem cerca de 5'6", com cabelos castanhos longos e olhos castanhos, e eu sou um pouco mais alto, cerca de 6'3", com cabelos loiros e olhos azuis, tipos que gostam de atividades ao ar livre e que ficam bem juntos. Não foi amor à primeira vista, mas tínhamos algo sólido que eventualmente se transformou em casamento. Eu pensei que as coisas estavam indo bem. Mas este e-mail contou uma história diferente. Aparentemente, ela estava planejando essa pequena escapada romântica com um cara chamado Brian, alguém de quem eu nunca tinha ouvido falar antes. Eles estavam em contato há meses, trocando planos enquanto eu me preparava para minha viagem de negócios, que supostamente seria um grande negócio para minha carreira. Conseguir um grande contrato estava em jogo, e isso poderia ter sido uma virada de jogo para mim, profissionalmente. Em vez disso, tudo o que eu conseguia pensar era em como minha esposa estava se preparando para passar férias com outro homem pelas minhas costas. A raiva começou a se infiltrar, rápida e forte. Eu não era o tipo de cara que tirava conclusões precipitadas ou perdia o controle, mas isso era diferente. Eu não podia simplesmente sentar ali e deixar para lá. Eu queria respostas. Eu precisava saber quem era esse tal de Brian, há quanto tempo isso estava acontecendo e, mais importante, por quê. Nosso casamento não parecia problemático. Tínhamos um relacionamento saudável em todos os sentidos, ou assim eu pensava. O que a levou a isso? Havia algo que eu perdi? Antes de sair para o trabalho, copiei todos os e-mails em um pendrive. Eu daria uma olhada depois. Quando desliguei o computador dela e saí, minha mente estava girando. Eu não conseguia focar em mais nada. Quanto mais eu pensava nisso, mais furioso eu ficava. Eu queria fazê-la pagar, fazer os dois pagarem. Eu não costumo ser alguém que gosta de vingança, mas essa foi uma exceção. Enquanto eu estava sentada na minha mesa, fingindo trabalhar, comecei a planejar. Eu precisava saber mais sobre Brian, e eu precisava descobrir como arruinar as pequenas férias deles. Eu não queria violência física ou algo extremo, eu só queria que eles fossem humilhados, e que ela sentisse a mesma dor que eu estava sentindo. Pelo resto do dia, eu conciliei o trabalho e meu plano de vingança. Fiquei até tarde no escritório, esboçando ideias sobre como expor o caso deles sem me meter em muita confusão. Se eu fosse pego, isso poderia significar um desastre para minha carreira e possivelmente até mesmo prisão. Mas isso não me impediu. Eu estava determinado a fazer os dois pagarem. Nos dias seguintes, fiz alguns movimentos cuidadosos. Comprei alguns celulares descartáveis, paguei em dinheiro e peguei um laptop barato que eu poderia usar fora de casa. Eu não queria que nada me rastreasse.
Também instalei pequenas câmeras sem fio e microfones na casa, lugares onde eu achava que eles falariam. Era arriscado, mas imaginei que era minha melhor chance de pegá-los. Em casa, agi como se tudo estivesse bem. Sorri, beijei-a, fiz o papel do marido amoroso, tudo isso enquanto eu estava fervendo por dentro. Não foi fácil, mas depois de um tempo, eu melhorei nisso. Eu até procurei um velho amigo da faculdade, alguém que poderia me ajudar com isso. Steve, ou Bulldog como costumávamos chamá-lo, era o cara que sabia como fazer as coisas naquela época. Depois de uma pequena conversa, sugere que nos encontrássemos pessoalmente. Ele concordou. Enquanto isso, as câmeras que eu tinha instalado não mostravam muita coisa no começo. Pensei que talvez eles estivessem se encontrando em outro lugar. Mas uma semana depois, a filmagem revelou tudo o que eu precisava ver. Eles estavam juntos em nossa casa, enquanto eu estava no trabalho. Era nojento de assistir, mas eu tinha que assistir se quisesse mais informações. Na próxima vez que eles estavam na casa, era diferente. Eles estavam apenas conversando sobre a viagem deles. Peguei o número do voo, o horário de partida e todos os detalhes que precisava. Agora, eu tinha o suficiente para seguir em frente com meu plano. Enquanto eles continuavam fazendo seus planos, minha fúria cresceu incontrolavelmente. O pensamento de machucá-los passou pela minha mente mais de uma vez, mas eu o deixei de lado. Eu não iria desperdiçar minha energia em algo impulsivo como aquilo. Não, eu queria que eles sofressem. Eu queria que essa vingança ficasse com eles pelo resto de suas vidas. Na minha mente, imaginei o dia em que minha futura ex-esposa, velha e frágil, estaria deitada em seu leito de morte. Eu entraria com um sorriso, me inclinaria e sussurraria como eu tinha destruído sua pequena fuga. Então, eu me viraria e iria embora, deixando-a em um silêncio atordoado. Esse dia chegaria, mas primeiro, eu tinha um plano para executar. Agora, eu tinha reunido mais informações sobre Brian. Ele e Allison trabalhavam como personal trainers na mesma academia. Aparentemente, Brian tinha a reputação de ir atrás de mulheres casadas, mas ele estava prestes a comer um lanche sério. Ele morava perto da academia, em um pequeno e discreto condomínio. Decidi fazer alguma vigilância. Tirando um dia de folga do trabalho, disse ao meu chefe que tinha assuntos pessoais para resolver antes da minha viagem de negócios. Armado com uma câmera digital com um zoom sólido, fiquei de olho em seu lugar por algumas horas. Era uma configuração modesta de 2 quartos, e seus vizinhos pareciam estar fora durante o dia, provavelmente no trabalho. Não havia câmeras de segurança por perto, o que caiu bem nas minhas mãos. Senti um nó de tensão enquanto me preparava para encontrar Bulldog, meu velho amigo de faculdade Steve. Pedir ajuda a ele era a parte mais arriscada do meu plano, mas eu não tinha muitas outras opções. Se ele não conseguisse entregar, eu teria que encontrar outra pessoa. Quando o vi entrando no restaurante, acenei para ele ir até o canto tranquilo onde eu tinha me acomodado. O lugar não estava cheio, apenas algumas pessoas almoçando tarde. Há quanto tempo, cara? Ele cumprimentou, embora sua aparência deixasse muito a desejar. Ele parecia ter passado por muita coisa, mais difícil do que eu esperava. Se eu não soubesse melhor, teria pensado que ele era um figurante em algum programa de zumbis. Nós conversamos um pouco, principalmente sobre nossos dias de faculdade e as festas selvagens que Bulldog costumava dar. Ele era o rei da cena naquela época, mas aqueles dias claramente cobraram seu preço. Ele parecia uns 15 anos mais velho do que era. Não perdi tempo. Eu disse a ele porque eu precisava dele. Bulldog não era burro, e eu queria ter certeza de não assustá-lo com muita informação muito cedo. Eu dei a entender que eu estava dando um evento privado e precisava de lembrancinhas. Passei uma lista para ele, tentando manter a situação casual. Garanti que faria valer a pena financeiramente. A princípio, seu rosto se iluminou de surpresa, mas então ele sorriu. Ele estava lá, sem perguntas. Deve ter soado como uma loucura para ele. Ele até perguntou se poderia trazer outro amigo, alguém que nós dois conhecíamos de antigamente, um cara chamado Rick. Eu concordei, contanto que eles pudessem lidar com a lista. Bulldog queria dinheiro adiantado para fazer os arranjos, então eu entreguei a ele um envelope recheado com alguns milhares.
Seus olhos se arregalaram, mas ele não disse muito. Ele confirmou que era mais do que o suficiente para cobrir tudo e que nos encontraríamos na semana seguinte para trocar as mercadorias. Também dei a ele um dos meus números de telefone descartáveis, só para o caso de algo dar errado. Com isso resolvido, saímos do restaurante. Eu precisava que tudo corresse bem, pois o tempo estava passando. O voo de Alison e Brian estava marcado para sair no dia seguinte ao da minha viagem de negócios. 2 semanas antes da viagem, me encontrei com Bulldog novamente. Ele veio e me deu tudo o que eu precisava. Agora, era só uma questão de tempo. 3 dias antes de eu sair, saí do trabalho mais cedo e verifiquei a mala de Alison. Ela tinha tudo embalado para sua pequena escapada romântica. Que mulher atenciosa! Cuidadosamente, coloquei algumas surpresas especiais em sua bagagem. Estavam bem escondidos, então ela não os notaria enquanto desfizesse as malas, não até que fosse tarde demais. Então veio a parte mais arriscada. Arrombar a casa de Brian. Eu conhecia bem a agenda dele naquela época, então não estava preocupado com ele me pegando. A parte complicada foi a invasão propriamente dita. Eu nunca tinha feito nada parecido antes. Depois de pesquisar um pouco online, comprei um conjunto de lockpick e pratiquei por dias, pegando o jeito em casa e no trabalho. Acontece que eu tinha um talento especial para isso. Confiante na minha nova habilidade, tirei uma pausa prolongada para o almoço do trabalho e dirigi até o apartamento dele. Consegui abrir a fechadura em pouco mais de 1 minuto. Usando luvas de látex, me movi rápida e silenciosamente, indo direto para o quarto dele. Assim como Alison, Brian tinha sua mala pronta e pronta para ir. Não pude deixar de sorrir enquanto adicionava alguns presentes meus à mala dele. Antes de sair, fui até a cozinha e encontrei uma lata de café. Esvaziando-a em uma tigela, coloquei alguns pacotes no fundo, enchi a lata novamente e a coloquei de volta exatamente como a havia encontrado. O lugar parecia intocado. Satisfeito, saí e voltei para casa. Mas eu não tinha terminado. Alguns dias antes da minha viagem, entrei em contato com um velho amigo, alguém com conexões. O primo dele trabalhava para a TSA no aeroporto, e eu precisava entregar os detalhes do voo nas mãos certas. Mas eu tinha que ter cuidado. Isso tinha que ser feito sem deixar rastros que pudessem me levar de volta. Então, liguei para meu amigo, certificando-me de ser vago sobre onde obtive minhas informações. Preciso de um favor, mas você tem que manter isso completamente confidencial, eu disse a ele. Passei os detalhes do voo e o nome de Brian, cuidadosamente deixando de fora qualquer menção à minha esposa. Bill concordou em passar a informação discretamente para seu primo sem levantar nenhuma bandeira vermelha. Assim que tive certeza de que tudo estava em andamento, removi todas as câmeras e grampos da casa para que ninguém os descobrisse. Mas eu ainda não tinha terminado. Deixei algumas surpresas extras no carro de Alison, só para aumentar o caos. No dia anterior à minha viagem, decidi me divertir um pouco às custas de Alison. Quando cheguei em casa do trabalho, sentei-me, com uma expressão chateada. Naturalmente, ela percebeu. O que há de errado? Ela perguntou, preocupada. Aconteceu algo no trabalho hoje, respondi, parecendo abatido. Os clientes que deveríamos encontrar desistiram da reunião, então parece que não vou viajar, afinal. A empresa está perdendo uma grande oportunidade. Eu estava tentando muito não sorrir enquanto observava seu rosto se encher de choque e preocupação. De repente ficou claro que ela provavelmente estava contando que eu deixaria a cidade para que ela e Brian pudessem sair em sua pequena fuga. Eles não podem te mandar ainda? Ela perguntou, tentando soar casual. Quero dizer, você e sua equipe trabalharam muito duro neste projeto. Seria uma pena deixar todo esse esforço ir por água abaixo. A tentativa dela de me fazer sentir culpada só alimentou o fogo dentro de mim. Como ela ousa falar sobre vergonha, quando claramente não tinha nenhuma? Mas eu entrei na brincadeira. Brincadeira, querida, eu disse, rindo. A viagem ainda está acontecendo, não se preocupe. Alívio tomou conta do seu rosto, e ela sorriu. Você me fez pensar nisso por um segundo. Vocês estão todos prontos? Sim, só preciso jogar algumas coisas na minha bagagem de mão, e estou pronta.
Vocês não vão sentir muita falta de mim enquanto eu estiver fora, vão? Algum plano enquanto eu estiver fora? Talvez uma noite das meninas ou algo assim. Não, nada disso, ela respondeu suavemente. Vou ficar aqui, esperando meu querido marido voltar para casa. As palavras quase me fizeram rir alto. Eu estava furioso demais para sequer sorrir. No dia seguinte, Alison me levou ao aeroporto e me deixou lá. Inclinei-me e dei-lhe um beijo longo e apaixonado, minhas mãos embalando seu rosto. Seria o último beijo que eu daria a ela, então eu queria que fosse memorável. Depois disso, juntei-me ao resto da minha equipe e embarcamos no voo. A viagem foi tranquila, e assim que pousamos e fizemos o check-in no hotel, liguei para casa usando o telefone do quarto. Ninguém atendeu, então deixei uma mensagem: Ei, querida, fiz uma besteira. Deixei meu telefone no táxi, então não poderei ligar para você até recuperá-lo ou comprar um novo. Se precisar de mim, deixe uma mensagem na recepção. Eu te ligo mais tarde. Claro, eu não tinha perdido meu telefone de verdade. Eu só precisava de uma desculpa para não atender as ligações dela. No dia seguinte, desliguei meu telefone completamente para não ser interrompido durante as reuniões com clientes. Depois de encerrar um longo dia, voltei para o hotel e verifiquei as mensagens. Nada. Liguei meu telefone, esperando pelo menos algumas mensagens de Alison. Ainda nada. Talvez eles tenham conseguido passar pela segurança do aeroporto, afinal. O dia seguinte foi ainda melhor do que o esperado. As reuniões foram um sucesso, e terminamos cedo. Quando voltei para o hotel, várias mensagens estavam me esperando no telefone do quarto, uma de Alison, uma do pai dela e uma de um agente da ATF. Essa última me fez sorrir. Verifiquei meu celular e, com certeza, havia algumas mensagens lá também. Primeiro, ouvi as mensagens telefônicas do hotel. A da Alison estava frenética. Baby, sou eu. Estou em apuros e realmente preciso de você. Por favor, volte para casa agora. Por favor. A voz dela falhou, e o resto da mensagem era só soluços. A segunda mensagem era do pai dela. Terry, sua esposa tem tentado falar com você. Ela foi presa e precisa da sua ajuda. Ligue para mim assim que puder. A mensagem final foi de um agente da ATF, chamado Agente Callahan. Ele se apresentou e mencionou que queria discutir a prisão de Alison por acusações de drogas. Ele deixou suas informações de contato e alguns outros detalhes. Não consegui deixar de sorrir, mas tive que manter a compostura perto dos meus colegas. Tudo estava se encaixando, exatamente como eu havia planejado. Mas eu ainda precisava agir chocado e surpreso, como se não tivesse ideia do que estava acontecendo. Na manhã seguinte, liguei para meu chefe e o informei que tinha uma emergência familiar. Não dei detalhes específicos, e ele concordou em me deixar ficar longe das reuniões temporariamente. Ele, no entanto, enfatizou a importância de retornar o mais rápido possível para fechar os negócios com nossos clientes. Garanti a ele que voltaria em pouco tempo e peguei o primeiro voo para casa. Quando pousei, liguei para o pai de Alison. O que está acontecendo? Recebi sua mensagem, mas não acredito. Alison foi presa por acusações de drogas. Ela não usa nada assim. Isso aconteceu na academia? Eu já sabia exatamente onde a prisão tinha acontecido, mas eu precisava vender a surpresa. Não, seu pai respondeu, sua voz baixa e envergonhada. Ela estava viajando com uma amiga para o Japão, e eles foram parados pela segurança. Eles encontraram algumas coisas ilegais com os dois. Espere um segundo, eu disse, fingindo estar confuso. Ela me disse que ficaria em casa enquanto eu estivesse fora. Quem era essa amiga com quem ela estava viajando? Aposto que uma das amigas dela a convenceu a fazer essa viagem e a colocou em toda essa confusão. Houve uma breve pausa do outro lado da linha antes que ele respondesse. Eu sei que não era uma das amigas dela. O importante, Terry, é que ela está com sérios problemas. Ela precisa de você. Ela te ama, e eu sei que você ainda se importa com ela. Eu o interrompi no meio da frase. O que você não está me contando, Bill? Com quem ela estava viajando? Eu gritei no telefone, um pouco satisfeito demais com a forma como as coisas estavam se desenrolando. Houve silêncio do outro lado antes que ele limpasse a garganta. Ela estava com um homem.
Brian, acho que era o nome dele. Ele também foi preso, ele admitiu. Interrompi novamente, dessa vez mais alto. Então você está me dizendo que minha esposa, sua filha, estava voando para o Japão com outro homem enquanto eu estava me matando no trabalho para ganhar a vida, e ela foi pega por carregar comprimidos. É isso que você está dizendo? Eu exigi. Sim, temo que seja exatamente isso que estou dizendo, ele respondeu, sua voz cheia de vergonha. Fiz uma longa e deliberada pausa antes de responder. Tudo bem. Preciso falar com o advogado dela e com esse agente da ATF, depois falo com ela. É melhor que ela tenha uma explicação muito boa para o motivo de estar prestes a voar para o Japão com outro homem e ter substâncias ilegais com ela, pensei, controlando a raiva. Desliguei antes que ele pudesse dizer outra palavra. Quando cheguei em casa, havia mais de 20 mensagens esperando na secretária eletrônica. A primeira foi minha própria mensagem sobre a perda do meu celular. As próximas foram de Alison, esperando que eu desse uma olhada durante minha viagem de negócios. Várias foram de Bill, seu pai, e o resto foi do advogado dela, me pedindo para entrar em contato o mais rápido possível. Liguei para o advogado, mas como ele não estava disponível, marquei uma consulta para a manhã seguinte. Então, liguei para o agente da ATF, Callahan, e combinei de encontrá-lo no centro da cidade mais tarde naquele dia. Enquanto eu me limpava e me preparava para sair, não pude deixar de repassar tudo mentalmente, verificando para ter certeza de que havia coberto todos os meus rastros. Eu não queria que nada me levasse de volta. Logo, eu me vi sentado no que parecia ser uma sala de interrogatório. O agente Callahan entrou, carregando uma pasta debaixo do braço. Que bom que você pôde passar por aqui, ele disse, sentando-se na minha frente. Tenho algumas perguntas sobre sua esposa que eu esperava que você pudesse responder, não perdi tempo. Escute, até onde eu sei, minha esposa nunca se envolveu com nenhum tipo de substância. Ela nem bebe muito. Isso tem que ser um engano. Ela é instrutora de yoga, pelo amor de Deus. Por que ela estaria envolvida em algo ilegal? Tentei soar genuíno, mas Callahan não levantou os olhos da pasta. As pessoas fazem escolhas idiotas por todos os tipos de razões, ele respondeu, folheando as páginas. Você sabia que sua esposa estava voando para o Japão com esse cara, Brian? Ela nos disse que ele era apenas um amigo, mas Brian afirma que foi uma escapada romântica. Então, você conhece Brian? Você sabia que sua esposa estava tendo um caso? Você sabia sobre as pílulas? Ele olhou para cima e me encarou, seu olhar afiado. Eu respirei fundo, tentando me acalmar. Eu não sabia de nada disso, até falar com o pai dela esta manhã. Mas, honestamente, ainda não consigo acreditar. Ela deve ter sido manipulada para isso. Ela é uma pessoa boa demais para se envolver em algo assim, eu disse cuidadosamente. Eu não queria forçar a sorte, esse cara provavelmente tinha um sexto sentido para identificar mentirosos. Bem, parece que você não sabia, ele disse, seu tom quase simpático. Mas eu odeio te dizer isso, amigo, sua esposa estava te traindo, e com um traficante de drogas, nada menos. Já revistamos a casa dele e encontramos mais pílulas. Em breve, revistaremos sua casa também. Você pode cooperar e nos deixar entrar, ou apenas obteremos um mandado. De qualquer forma, vamos revistar sua casa. Eu sabia que o advogado de Alison me diria para não permitir nenhuma revista, mas eu estava mais preocupado em me proteger. Ficaria melhor se eu não estivesse tentando esconder nada. Então, concordei. Algumas horas depois, eu estava de volta em casa, observando enquanto agentes do ATF e do FBI, junto com alguns cachorros, vasculhavam tudo. Eles pegaram alguns itens, incluindo alguns recipientes de comprimidos que Alison tinha no armário de remédios. No dia seguinte, tive minha reunião com o advogado de Alison. Contei a ele sobre a conversa com Callahan e a busca. Ele não ficou feliz. Se a polícia entrar em contato com você novamente, quero estar lá antes que você diga qualquer coisa. Entendido, ele disse, seu tom firme. Eu assenti, mas já estava me sentindo irritado. Olha, vamos ser claro, eu disse, me inclinando. Quero saber tudo o que levou à prisão da minha esposa. Tudo o que sei é que ela estava prestes a voar para o Japão com um cara chamado Brian. Se você ou ela espera que eu ajude, é melhor alguém começar a explicar como tudo isso aconteceu.
Fui, claro. Ele se manteve firme. Não posso discutir o caso da sua esposa com você. Isso foi o suficiente para mim. Levantei-me e saí sem dizer mais nada. Em seguida, fui até a prisão para ver Alison. A área de visitação estava lotada de detentos e suas famílias, ou advogados, sentados em mesas redondas de metal aparafusadas no chão. Quando ela entrou, parecia uma casca de si mesma, vestindo um macacão laranja, sem maquiagem, o cabelo preso em um rabo de cavalo apertado e bagunçado. Ela parecia exausta, como se não dormisse há dias. Oh, baby, estou tão aliviada que você esteja aqui, ela soluçou enquanto se aproximava da mesa. Eu estava prestes a abraçá-la, mas um guarda interveio rapidamente, lembrando-me de que não poderia haver contato físico. Alison chorou mais forte. Está tudo bem, eu disse, mantendo minha voz calma. Nós vamos resolver essa confusão. Mas agora, eu preciso ouvir seu lado da história. Como você acabou voando para o Japão com esse cara? Suas lágrimas só se intensificaram. Terry, eu sinto muito. Eu sinto muito, muito mesmo, então é verdade. Eu disse, minha voz calma, mas firme. Você estava tendo um caso com esse cara, Brian? Um traficante? Como pôde? Você não estava feliz comigo? Você não me amava? Eu simplesmente não entendo, você, ele e os comprimidos. O que você estava pensando? Eu parei, sabendo que ela não tinha uma resposta para mim. Por favor, acredite em mim, eu sempre te amei, ela implorou. Foi um erro. Você pode me perdoar? Eu a encarei por um longo momento, antes de finalmente falar. Talvez eu pudesse ter te perdoado, mas você quebrou meu coração, Alison. Não posso te perdoar. Quando eu sair daqui, vou contratar um advogado de divórcio e trocar as fechaduras. Vou mandar todas as suas coisas para seus pais, porque quero você fora da minha vida. Não espere que eu seja uma testemunha de caráter para você também, porque não direi uma única coisa boa. Adeus, Alison. Desejo-lhe o melhor, ela ainda estava soluçando, implorando para que eu ficasse, dizendo que precisava de mim, mas eu não olhei para trás. Fui para casa, e comecei a embalar os pertences dela imediatamente. No dia seguinte, contratei um chaveiro para trocar todas as fechaduras da casa. Não parei por aí, agendei uma empresa de segurança para instalar um sistema de ponta até o fim da semana. Em poucos dias, eu tinha a maioria das coisas de Alison embaladas e prontas para enviar para a casa dos pais dela. Ela me ligou várias vezes, mas ignorei todas. Eu não tinha vontade de ouvir a voz dela novamente. Por fim, voltei a trabalhar. Conseguimos fechar com sucesso aqueles grandes clientes que estávamos perseguindo, e valeu a pena, fui promovido, com um belo aumento de salário para acompanhar. Divorciar-me de Alison foi surpreendentemente fácil. Foi uma separação limpa, sem pensão alimentícia, e ela teve que cobrir todos os seus honorários advocatícios das acusações de drogas. Apesar de suas tentativas de entrar em contato, mantive distância. Ela não foi a julgamento, dadas as evidências esmagadoras. O advogado dela a convenceu a aceitar um acordo judicial, o que levou a uma sentença menor do que ela poderia ter enfrentado. Ela não ficou feliz com isso, mas era sua única opção. Brian lutou mais, tentando provar sua inocência, mas não funcionou. Ele pegou 15 anos, enquanto Alison pegou 5. No dia da sentença, ela pediu para me ver uma última vez antes de ir ao tribunal. Relutantemente, concordei. Nós nos encontramos no escritório do advogado dela 1 hora antes de sua audiência no tribunal. Quando ela entrou, seus olhos estavam vermelhos e lacrimejantes. Terry, eu só quero que você saiba que Brian não significava nada para mim. Você é quem eu sempre amei, e sempre amarei. Sinto muito por tudo, por magoar você. Nunca pretendi que as coisas acabassem assim. Espero que você possa me perdoar algum dia, ela disse, com a voz trêmula. Suspirei, e fiz a pergunta que estava me corroendo. Alison, preciso entender uma coisa. Por que você fez isso? Você estava entediada? Eu não era o suficiente para você? Ou foi apenas a emoção de me esgueirar e escapar impune? O que foi que fez você jogar nosso casamento fora? Ela olhou para baixo por um momento antes de responder. Sinceramente não sei porquê. Talvez tenha sido a excitação de fazer algo proibido. Mas eu sempre te amei.
Balancei a cabeça. Acho que você não me amou o suficiente. Se não, não teria feito isso. Alison, espero que esta seja a última vez que eu tenha que te ver. Não quero lidar com você nunca mais. Passe seu tempo na prisão, pensando no que você perdeu, porque você anseia por alguma emoção. Tenho certeza de que você encontrará muitas experiências emocionantes lá quando os outros presos notarem você. As lágrimas dela fluíram livremente então, dessa vez misturadas com medo. Nos anos seguintes, minha vida mudou para melhor. A empresa cresceu, e eu eventualmente me tornei um VP. Nós expandimos o negócio, abrindo um escritório em Hartford, e eu fui escolhido para liderá-lo. Isso significou vender minha casa e me mudar para Connecticut, onde me estabeleci em um apartamento elegante. Recebi algumas cartas de Alison no começo, mas as enviei de volta, sem abrir. Aquela parte da minha vida tinha acabado. Eu estava pronto para seguir em frente. Já faz 7 anos, e a vida em Hartford tem me tratado bem. Ainda estou solteiro, saindo com alguém casualmente, e o cenário de namoro aqui tem sido agradável. Vejo uma mulher nova a cada poucos meses, e não tenho interesse em me casar de novo. Uma vez foi o suficiente para saber que o risco não valia a pena. Um dia, enquanto eu estava sentado no meu escritório, recebi uma ligação do saguão. Minha assistente, Joss, entrou. Tem uma mulher lá embaixo pedindo para te ver. Ela disse que seu nome é Alison. Joss disse, levantando uma sobrancelha. Parei por um momento antes de responder. Mande-a subir, mas certifique-se de que há 2 seguranças por perto. Rapidamente escrevi um bilhete e entreguei a Joss. Me ligue alguns minutos depois de trazê-la, instruí. Ela olhou para o bilhete e me deu um sorriso cúmplice antes de sair. Poucos minutos depois, Alison entrou no meu escritório. Ela parecia muito mais velha do que a última vez que a vi, pelo menos 10 anos mais velha. Ela tinha engordado um pouco, e não de uma forma lisonjeira. Seu cabelo castanho longo e bonito, antes, agora estava com mechas grisalhas e desfiado nas pontas. Seus olhos pareciam cansados, com bolsas escuras por baixo, e suas roupas, embora estilosas, pareciam ultrapassadas. Enquanto eu olhava para ela, não senti nada. Nenhum amor, nenhum ódio, nem mesmo pena. Apenas um vazio. Então, Alison, o que te traz aqui? Perguntei calmamente. Terry, eu esperava que pudéssemos conversar, ela disse, com a voz trêmula. Senti a necessidade de me explicar. Juro, eu não tinha ideia sobre as drogas. Ainda não sei como elas foram parar nas minhas malas. Brian deve ter colocado elas sem que eu soubesse. Eu não curto essas coisas, nunca curti. Por favor, acredite em mim. Eu imploro. Recostei-me na cadeira. Alison, você destruiu nosso casamento por uma aventura, e zombou de tudo o que tínhamos. Por que eu deveria acreditar em qualquer coisa que você diz agora? Você saiu do seu caminho para me encontrar, só para me contar outra mentira. Ela começou a chorar de novo. Eu te amo, Terry. Ainda amo. Quero que fiquemos juntos de novo. Quero consertar as coisas. Bem naquele momento, meu telefone de mesa tocou. Peguei e coloquei no viva voz. Sim, Joss, o que houve? Eva ligou para confirmar que você deve comprar 4 ingressos para a abertura. Os pais dela estão vindo para a cidade e querem conhecê-la. Avise que comprarei os 4 ingressos, eu disse. Também, descubra onde os pais dela estão hospedados. Quero mandar uma dúzia de rosas para a mãe dela. Encerrei a ligação e me virei para Alison. Você estava dizendo? Ela piscou, lutando contra mais lágrimas. Quem é Eva? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Ah, só alguém que tenho visto ultimamente. Mas não estamos aqui para discutir minha vida amorosa, estamos? Você mencionou que ainda tem sentimentos por mim, e embora eu aprecie isso, preciso deixar claro que não sinto mais o mesmo por você. Quando seu caso com Brian veio à tona, eu estava farta de nós. Agora, é hora de você ir embora, e eu não quero te ver de novo. Você entendeu? Eu não tive nada a ver com essas drogas, Terry. Juro, fui incriminada, ela gritou. Chega de mentiras, Alison. Você me traiu e continua mentindo. Eu disse à segurança que se você voltar, será preso. Agora, por favor, vá e não volte mais. Ela assentiu em meio às lágrimas silenciosas. Levantei-me,
Escoltei-a até a porta e observei os seguranças a deixarem sair. Joss entrou depois de alguns minutos. O que foi isso? Ela perguntou, curiosa. Ah, isso? Só eu finalmente terminando de limpar a merda do passado.